meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. Então, antes de começar a nossa aula, vamos para aquele combinado de todos os dias? Isso mesmo, já estão aí naquele local bem tranquilo? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila da aula anterior e a apostila de hoje, que é a de resolução de atividades. Então, estão com elas aí? Então, vamos lá. Como vocês sabem, sempre antes de começar a resolução de atividade, eu faço uma breve retrospectiva do assunto da aula anterior. E qual foi o assunto da aula anterior? Diversidade religiosa. Então, vamos pegar aqui alguns pontos mais importantes dessa aula, para só assim nós irmos para a resolução de atividade. Diz assim: quando os portugueses aportaram na costa brasileira em 1500, encontraram os povos indígenas que viviam há milhares de anos. Então, só para começar, quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os indígenas que viviam aqui há milhares de anos. Cada nação indígena tinha a sua cultura, religião e língua. Então, ele tinha esses três modos deles, né? Tanto a cultura, quanto a religião e a língua, que não era igual à dos portugueses. Os colonizadores europeus não respeitaram a cultura e a religião dos povos indígenas. Tentaram a todo custo impor violência ao cristianismo católico e escravizá-los. Então, de nenhuma forma, os portugueses aceitaram a cultura nem a religião indígena, que já existia aqui com eles há milhares de anos. Então, impuseram a ele, de violência para que eles fossem da mesma religião que eles, o cristianismo. Muitos índios resistiram a essa imposição. Por isso, foram expulsos de suas terras, foram perseguidos e mortos em combate com os portugueses, invasores de suas terras. Então, vocês imaginem, há quanto tempo já vem essa briga de religião, né, meus amores? Eles foram expulsos das próprias terras deles e muitos acabaram sendo mortos por não aceitar a religião que os portugueses o obrigavam a seguir. Os que sobreviveram continuaram preservando a sua cultura com dificuldade até os dias de hoje. Na época da escravidão, alguns povos da África foram trazidos como escravizados pelos colonizadores para trabalharem nos engenhos, no cultivo da cana-de-açúcar, nas minas de extração de minerais e nos serviços domésticos. Mesmo em meio a horrores da escravidão, eles achavam um jeito de celebrar a vida e alimentar a esperança da liberdade. Por isso, se unirem por meio da cerimônia religiosa, incluía a música, a dança e as oferendas de veneração aos orixás. Assim, eles construíam uma cultura de resistência à escravidão. Então, para vocês verem que mesmo no meio dos horrores, do sofrimento, da angústia, eles não deixaram de praticar a cerimônia religiosa deles, que é essa religião afrodescendente que hoje já faz parte da nossa diversidade religiosa. Então, nessa religião afrodescendente, pode ser a Umbanda, pode ser o Candomblé, que inclui a música, dança e oferendas aos orixás. Então, hoje também faz parte da nossa cultura, da nossa diversidade religiosa, tanto a religião indígena, como também a religião do Candomblé, da Umbanda e assim entre outras afrodescendentes, que foi deixada da cultura dos africanos trazidos para aqui para serem escravizados. Os povos negros trouxeram ao Brasil sua rica tradição religiosa e cultural, como eu acabei de dizer, o candomblé, o tambor de mina, o xambá, o batuque, a umbanda, são alguns exemplos de grupos que fazem parte das tradições religiosas chamadas afro-brasileiras, os quais se originaram no Brasil a partir da cultura dos povos africanos. No decorrer do tempo, imigrantes vindos de diversas partes do mundo
tais como espanhóis, holandeses, franceses, alemães, italianos, japoneses, chineses, coreanos, poloneses, ucranianos, russos, libaneses, entre muitos outros. Também trouxeram seus costumes, as tradições de suas culturas e religiões, as quais enriqueceram ainda mais a religiosidade do povo brasileiro. Então, por que o Brasil tem uma grande diversidade religiosa? Olhe quantos povos vieram de várias partes do mundo, quantos imigrantes, e cada um trazendo a sua cultura e a sua religião. Então, quando chegaram aqui, começaram a praticar a sua religião e assim foi virando essa diversidade religiosa em todo o nosso país, porque em cada pontinho tem um pouco de cada religião. Aí continua, o Brasil é um país de vasta diversidade religiosa. Aqui temos muitas religiões e igrejas. Religiões indígenas, afro-brasileiras, igrejas católicas, igrejas ortodoxas, igrejas evangélicas tradicionais e pentecostais, espiritismo, tradições religiosas orientais, como o hinduísmo, budismo, shintoísmo, Shezoli, igreja messiânica mundial, entre muitos grupos e movimentos religiosos e místicos filosóficos. Então vocês perceberam quantas igrejas, quantas religiões nós temos aqui no nosso país? Porque, como ele mesmo disse, devido à vasta diversidade religiosa de vários imigrantes que eu falei neste ano para vocês, que vieram aqui para o nosso país. E aí, para finalizar, embaixo diz assim: é dever de todo cidadão e cidadã saber conviver de modo respeitoso com as diferenças religiosas, culturais e filosóficas, evitando e denunciando qualquer forma de preconceito. A diversidade religiosa do povo brasileiro deve ser motivo de apreciação e valorização, e jamais de discórdia ou discriminação. Então, é motivo dessa grande diversidade que nós temos aqui no nosso país, é de valorizar, é de apreciar, de achar bonito, e não de criar discórdia, como ele disse aqui, e discriminação. Certo, meus amores? Agora, vamos aqui, como já fizemos essa breve retrospectiva, vamos aqui para a nossa resolução de atividade. A primeira questão diz assim: destaque do texto 3 dados sobre os povos indígenas. Vamos lá no texto, olha, está bem aqui em cima, olha. Cada nação indígena tem a sua o quê? Então, esses serão os 3 dados. Sua cultura, sua religião, cada, né, um, e língua. Cada um também, né, das tribos indígenas, tinha esses 3 modos. Já na segunda questão, diz assim: complete com as palavras abaixo. Aí ele colocou aqui domésticos, minerais, engenhos e cana-de-açúcar. Essas 4 palavrinhas têm que ser encaixadas corretamente nesses 4 espaços vazios. Vamos lá? Começa assim: na época da escravidão, alguns povos da África foram trazidos como escravizados pelos colonizadores para trabalharem nos o que? Tem lá na apostila, hein? Isso, nos engenhos. Olha a palavrinha que também está aí para completar. No cultivo da o quê? Isso, da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar. Não é, meus amores? E nas minas de extração de quê? Extração de, isso, minerais. E nos serviços domésticos também, né? Eles trabalhavam, tanto as indígenas tanto os escravos como as escravas, nos trabalhos domésticos das casas dos seus senhores. Já na terceira questão diz assim: cite o nome de algumas igrejas e religiões existentes na diversidade brasileira. Lembram que tem aí na apostila aquele tanto de igrejas e religiões? Você escolhe umas 3 da escolha de vocês e complete aqui. Eu coloquei aqui, né, religiões que são as mais conhecidas,
religiões, desculpa, religiões não, igrejas evangélicas, né? Eu coloquei aqui, evangélicas, católicas, viu? Evangélicas, católicas e religião afro-brasileira. E religião, aí vocês colocam a que vocês acharem melhor, de acordo com o que vocês mais gostam, se identificam. E religião afro-brasileiras, certo? Dessa forma aqui que vocês irão botar aí. Agora vocês escolhem a de vocês. Aí eu coloquei etc, porque tem várias, não é? Depois, na quarta questão, diz assim: é dever de todo cidadão, é dever de quê? Não conviver de modo respeitoso com as diferenças religiosas ou saber conviver de modo respeitoso com as diferenças religiosas, culturais e filosóficas? Qual desses dois vocês acham que está correto, meus amores? Isso mesmo, a alternativa aqui é embaixo. Saber conviver de modo respeitoso com as diferenças religiosas, né, ou culturais e filosóficas. Já que na quinta questão diz assim: como deve ser a diversidade religiosa do povo brasileiro? Lembra que eu falei sobre isso? Que deve ser o quê? Isso deve ser, né, deve ser motivo de apreciação, né? E valorização, e jamais de discórdia, ou discriminação. Certo? Discriminação. Essa será a resposta da quinta questão. Já a sexta questão é uma resposta pessoal, onde diz assim: qual é a sua opinião sobre as diversas religiões e igrejas? Você irá colocar a sua opinião. O que é que você acha de tantas religiões, de tantas igrejas? O que é que você acha dessa diversidade religiosa aqui no nosso país? Vocês irão colocar aqui, irão tirar aquela foto maravilhosa e colocar no grupo da escola, para que vocês possam também ver, né, a opinião dos colegas de vocês. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.